noite, meu Brasil querido. Estamos aqui dos estúdios da ISTV neste domingo de Páscoa. Como é que vocês estão aí em casa? Comeram muito chocolate? Ou ainda estão comendo, né? A criançada já gosta desse dia, né? Esse domingo de Páscoa já começa assim na sexta-feira e a gente tem que comprar os ovos um pouquinho antes, né? A criançada fica louca querendo assaltar a geladeira, na verdade? Mamães e papais, contem para mim aí no Zap como é que tá essa Páscoa. Quem tem ovo de Páscoa ainda? Manda foto para mim. Quero ver quem ganhou ovo de Páscoa. Tem os namorados também, ou aqueles maridos que ainda preservam lá do namorado e que dão ovos de Páscoa para a esposa, né? Apesar que o ovo de Páscoa tá caro, hein, minha gente? Eu acho que tá sobrando só para a criançada, não é mesmo? Enfim, mandem fotos e mandem aquele oi aqui pra gente na ISTV. Eu gosto de conversar com vocês no nosso WhatsApp que tá na telinha. Você já deve ter decorado, eu acredito que grande parte. Ou tira aquela fotinho do nosso 11 99789 7070. Bem, minha gente, então com esse feriadaço, né? Sexta-feira Santa, sábado de aleluia, festa, para quem tem aí, acredita em Jesus, Jesus ressuscitou, domingo, a Páscoa, essa celebração maravilhosa que tem um significado, né, de ressurreição, de renovação. A Páscoa é renovação, né, gente? E na segunda-feira ainda vem feriado de Tiradentes. Olha que vidão! Vocês devem estar muito felizes agora, pensando amanhã também é feriado, segunda-feira, dia 21. Quem tá feliz com esse mega, super, ultra feriado, escreve aí para mim no WhatsApp e as cidades e estados que vocês estão de boa. Ou quem tá trabalhando também, pode contar aqui para mim, tá certo, minha gente? Bem, vamos conversar com ele, o meu amigo Charlie Brown. Charlie Brown. Você pensou nessa música? Hã? Meu amigo Charlie Brown. Ei, meu amigo Charlie. Meu pai cantava essa música. Falecido papai tá no céu, ele adorava. Flá, é ótima música, né? Muito bom. Como você está? Feliz Páscoa, Flávio. Muito obrigado. Ganhou muitos Muito ovos de obrigado. Páscoa? Ganhei bastante. Ganhou? Ganhei bastante. É? E cadê o meu ovo de Páscoa? Eu esqueci. Claro que ele nem pensou. Eu vou gastar com a Cris. Ela gosta de sonho de valsa, é muito caro. Gosta de champanhe. Gosta de prestígio. Ou esses ovos assim temáticos que são caros, né? Bastante caro. Muito, né? Atualmente, aliás, está tudo caro atualmente, né? O mercado tá pegando, né? Tudo caro. Gente, enfim, mas a gente não pode deixar de comprar. A gente tem que comprar porque a gente precisa comer, né, minha gente? E outra coisa também, quem tem bastante crianças, né, tem os ovos genéricos também, né? Aqueles ovos mais simples, que não é de personagem, porque os de personagem é uma facada, né, não? É, bastante. Aquele que tem os Bastante. brinquedinhos, os negocinhos. Mas também é uma vez por ano também, né? Vamos pensar na criançada, é tão gostoso ver eles felizes, não é? Uma É, vez por ano, é igual Natal, né? Acho que dói na Páscoa. Não, dói 3 vezes. Dói na Páscoa, dói no Dia das Crianças, dói no Natal. E no aniversário, 4. Que aí gasta dinheiro. E a criança não entende, né? Não, Então não. ele quer alguma coisinha, Sim. né? Tem que ter um Sim. chocolatinho, alguma coisa, vai enganar. Sim, um brinquedo. Ó, filho, eu não pude trazer um Sim. ovo para você, eu trouxe um chocolatinho. Sim. A criança Tá não entende. certo. É, né? não, com certeza. Tem a questão da simbologia que já se criou, o coelho, o ovo, né? Ih, coelho nem bota ovo. Quem que inventou isso? Hã? Coelho nem bota ovo, quem que Coelho não inventou bota isso? ovo? Não? Coelho não, coelho assim. Mescal Molina, deixa eu só cumprimentar aqui que ele deu risada. Ai, Vamos ai, incluir ai. ele nesse papo de Páscoa. Mescal, Tudo bem, Cris? tudo bem? De vez em quando o comércio tem cada uma, né? Pois é, eu quero dizer assim, primeiro, coelho não bota ovo, Não, certo? certo. Quem que inventou que o ovo simboliza a Páscoa, que é um feriado religioso, né? Ressurreição de Cristo e tal. Quem inventou que um coelho tinha que botar ovo? E agora, né, Cris? É igual aquela questão também, o quadro negro, né? Ah, Mas o quadro é verde. então, Aí tem umas questões aqui é umas coisas que não que foi tem levando, sentido, e né? nós fomos
E não muda mais. É igual Não o muda, Papai não Noel. O muda. Papai Noel meio fortinho passar na chaminé. Como é que é isso? Não tem sentido. É verdade. Né, não? É, mas quando eu era pequeno, era pela chaminé que o Papai Noel descia. Então, ele ficava enganchado, você E- quer dizer, né? E ainda carregando sacos O saco. de presentes. Então, piora um pouco, porque vai enganchar, mas a chaminé não é tão Cada larga assim. coisa, né? Vai falar isso pra criançada de Tinha hoje. chaminé na sua casa, Flávio? Hã? Tinha chaminé? Tinha, Tinha? tinha. Ah, tá brincando. Não. Tinha, Em 1800 tudo tinha. tinha. Essas coisas antigas assim, sabe? Não é do meu tempo. Não é do nosso século. Flávio. Por acaso eu morava em uma que tinha. Tinha? É. Aham. Isso é raridade. Tem casa que tem casa que não tem. aham. Só que eu tô falando Ele coisa é um menino aqui. europeu, né? Eu tô falando. Não era aqui no Brasil, né? Não Eu tô é. falando coisa aqui de 1900 e... E 10. Não, Flávio, aí não. Bem, então, vamos dizer que você é tão velhinho assim que você, né, já tá no segundo século de vida. Abafa o caso, tá bom? Pessoal, muitas brincadeiras à parte, mas falem aí o que vocês acham, manda no nosso zap, por que vocês acham que foi criado esse símbolo do ovo com coelho num feriado de Páscoa que é religioso, né? Vamos tentar entender isso juntos? Bem, quero ouvir a opinião de vocês, vai ser muito divertido. Mandem durante o programa, tá certo? O nosso WhatsApp tá aí, 11 99789 7070. Bem, eu andei levando umas broncas aí também dos nossos telespectadores. Esses dias estava falando de direito de família e direito do consumidor. Aí, pessoal, poxa, cadê o homem, o advogado especialista que fala da aposentadoria? Que eu tenho pergunta para ele. Ele está aqui, gente. Eu trouxe. É que era muita pauta para o mesmo dia. E, em especial, a gente tem muitas dúvidas e perguntas do processo de aposentadoria. Não é, Mescal? Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, quer dizer, é um prazer mais uma vez estar aqui. Sempre é um prazer. E vamos, Flávio, essa pauta vamos ser um pouco mais rápido hoje, porque eu comi muito chocolate, tá? Então, eu tô naquele em qualquer momento. E ainda tem chocolate em casa? Temos. Tem? Temos. Flavinha, você Finalizar. comeu muito chocolate? Ainda não. Não, Mas né? pretendo comer. Sei. Não muito também. Light, viu? né? É light, é devagar, Uhum. devagar. Certo. Eu sou diabético. Sem Bem, açúcar. eu sou chocolatra, eu como chocolate todo dia. Eu sou diabético. Tem um eu tenho que pequeno comer problema, eu tenho que comer chocolate amargo. Um pedacinho. Né? Bem, Bom. ô Mescal, agora vamos falar pro pessoal, então, se animar, quem estava cobrando, para mandar as dúvidas aí no nosso WhatsApp, para a gente orientar, né? O que você tem achado aí de estar orientando a população, que o pessoal nas ruas tem dito, é algo novo que a gente trouxe aí para a TV, de estar orientando com frequência, tirar as dúvidas, né? Normalmente as TVs fazem uma pauta esporádica, e eu gosto de ter interatividade direta com o público. O que você tem achado, o pessoal nas ruas tem dito sobre isso? Ó, tenho bastante procura, viu? Inclusive, o pessoal está indo me procurar e o pessoal pergunta quem te indicou, né? A pessoa fala, eu vi você no programa da ISTV e eu, pô, bacana isso, né? Muito satisfatório. E eu estou me acostumando com isso ainda. Mas estamos aí para tirar dúvida das pessoas, porque realmente existe muita dúvida. Muito. É muita dúvida. O INSS ele é bem complexo, até na própria Sim. legislação. E o pessoal realmente parece uma coisa simples, mas não é simples, não. Não, e outra coisa, a papelada. Pensa que você tem que juntar uma vida inteira de papelada do seu trabalho para você passar régua, porque a aposentadoria você passa régua, né? E aí imagine que perdeu uma carteira que tinha lá anos 70, meu pai, 10 anos de registro. Jesus, vai procurar a empresa, não existe mais. Vai procurar o dono, já morreu. Como é que fica? Então, isso é comum, né? Muito comum. E aí nós temos outros meios de comprovar a atividade de quem perdeu a carteira de trabalho. Tem um extrato analítico que pode ser requerido na Caixa Econômica, ou contra-cheques, né? Da época, ou qualquer outros meios de provas que tenham como ele poder fazer essa prova dos recolhimentos que ocorreram, ou até mesmo dos vínculos, somente dos vínculos, né? Dependendo dos períodos. Mas tem como conseguir. Bem, nós vamos falar sobre isso também. Bem, pessoal, então, agora, Matheus, a gente já tem alguma coisa de oi,
do pessoal de Zap, estamos separando, né? Tem muitas perguntas aí, o Matheus está organizando para a gente estar falando aqui. Bem, vamos lá, eu vou chamar 1 minutinho de comercial que a gente está aí, vai botar as perguntas e vamos começar esse debate sobre aposentadoria que interessa a todos vocês e se não interessar a você, jovem, pode ter certeza que interessa para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios. E essa informação que você está recebendo, você pode ajudar um familiar ou um amigo que não tem muita intimidade com a tecnologia e que precisa de um apoio para se aposentar, tá certo? Então, 1 minutinho e eu volto já já. domingos aqui, diretamente dos estúdios da ISTV, eu estarei com vocês falando de um conteúdo de qualidade para vocês, com nossos especialistas, advogados, psicólogos, terapeutas, para que a gente tenha muitas dicas de inteligência emocional, que a gente conheça os nossos direitos e que vocês possam curtir e interagir comigo através do nosso WhatsApp 11 99 789 7070.
E neste mês das mães, nós estamos aí com o Dia das Mães se aproximando. Aqui na ISTV, a nossa campanha é Porque Eu Amo a Minha Mãe. Envie através do nosso WhatsApp o seu vídeo com o seu recado, a sua mensagem de amor para sua mãe. 11 997 89 70 70. E a gente vai colocar na nossa grade de programação aqui na ISTV e vai passar todas essas semanas até o Dia das Mães. Participe! Realizar o projeto dos sonhos é com a Habitare. Aqui na Habitare você vai encontrar profissionais completamente qualificados que vão entender exatamente o que você busca e trazer todas as necessidades atendidas para o seu projeto. E aqui você tem todos os fornecedores, os produtos de extrema qualidade que vai fazer com que o seu sonho seja realizado do início ao fim. Venha para a Habitare que você vai se surpreender com a experiência exclusiva que você vai ter para a realização do seu projeto. Olá, eu sou a Samia Hamoud, design de interiores da Móveis Imigrantes e vou mostrar alguns ambientes que nós montamos aqui na loja para vocês. Aqui montei esse ambiente com esse sofá retrátil e reclinável, pensando no conforto e funcionalidade para a sua sala de TV. Mas se preferir um sofá fixo, também ficaria incrível aqui, garantindo elegância e praticidade ao seu espaço. Nós também temos uma linha completa de móveis para a sua varanda gourmet, unindo conforto, estilo e funcionalidade para transformar o seu espaço. Estamos localizados na Avenida Ademar de Barros, 496. Venham nos visitar! Olá, Cris! Olá, mulheres conectadas! Jacira Rosa, afroempreendedoras e você! Hoje eu quero falar de um assunto tão gostoso. Queria falar sobre a minha mãe. Hoje é esse mês, né? Um mês tão importante. Eu gostaria de falar sobre a minha mãe. Uma mulher forte, né? Hoje ela já está com o Papai do Céu, mas ela deixou um exemplo de vida para mim que não tem como eu não relembrar, né? Uma mulher forte. Eu lembro que ela me contou uma vez, quando ela, para comprar essa casa, que só era um terreno muito grande e tinha uma casinha no meio, uma casinha de madeira, chamava de tapamento americano, que era uma madeira assim, que era uma em cima da outra, enfim. Eu lembro que na época o senhor que vendeu para minha mãe, para ela pagar em suaves prestações, às vezes as pessoas falam, você não tem pai? Tenho, meu pai foi um homem maravilhoso. Mas como ele sempre trabalhou fora, eu convivia mais com a minha mãe dentro de casa, eu e meus outros irmãos. Então meu pai era aquele que colocava você no colo, que cantava música, que fazia você dormir.
A minha mãe já era aquela guerreira que ia, fazia, acontecia. Ela era muito ativa, né? E quando foi para comprar essa casa, a minha mãe, o homem que vendeu, ele achou que o negócio ia ficar bom, que ia melhorar futuramente. Ele se arrependeu da venda. Ele viu que ia pavimentar a rua, que ia colocar manilhas, que ia fazer a parte de tubulação. E aí ele quis desfazer. A minha mãe falou não. O meu pai falou assim, melhor a gente desfazer. O nome da minha mãe era Maria do Carmo, mas ele chamava minha mãe de Cacá. Cacá é melhor a gente desfazer, que as prestações ficaram um pouquinho altas, enfim. Aí minha mãe falou assim, não, eu vou na prefeitura fazer uma ficha. Antigamente não tinha esse negócio de currículo. Você fazia uma ficha na prefeitura, colocava lá o seu nome, seu endereço, documentação, e quando tinha uma vaga eles te chamavam. Mandava alguém te avisar em casa, enfim. E aí a minha mãe falou que não. Ela falou, eu vou pra rua, eu vou vender, eu vou varrer rua, vou fazer uma ficha na prefeitura, nós vamos vender bolo na praça, mas eu não vou desfazer o negócio. E assim minha mãe fez. Quando foi alguns dias depois, ela foi chamada para trabalhar na prefeitura, então ela ficava até das 7 às 11 ou até meio-dia, não lembro bem. Ela ia, trabalhava, voltava, pegava o carrinho de feira, que era de alumínio, comprava, ia no mercado, comprava tudo que precisava para fazer bolo, doce, torta salgada, fazer gelatina de 2 sabores, fazer batata vinagrete. Aí ela preparava tudo, a minha irmã, ela vinha do serviço dela, ajudava a bater o bolo, o outro meu irmão fazia o glacê, e o meu pai cortava o churrasco e colocava no espeto, enfim. E aí quando dava aquele horário, mais 6 horas com tudo pronto, minha mãe ia pra pracinha, ficava lá com meu pai. Depois eu cresci mais um pouquinho e aí eu acompanhava, e aí minha mãe vinha dormir para depois na madrugada ela acordar e ajudar meu pai a desmontar as coisas e vir embora. Então a minha mãe, eu cresci nesse ambiente de muito trabalho, minha mãe sempre fazendo as coisas, uma mulher guerreira, determinada. Um dia ela comprou um carro sem ter carteira de motorista, aí meu cunhado e a minha irmã que correram para tirar a carta de motorista. Então a minha mãe, ela era uma pessoa que o que ela queria, ela conseguia, ela falava que ia fazer e ela fazia. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês não percam a oportunidade de aprender com os mais velhos, porque sempre eles vão ter alguma coisa para ensinar. Ouçam os bons conselhos, aprendam com eles e procure cada dia mais ser uma pessoa melhor. Queria deixar isso para vocês. Cris, até domingo que vem. Um beijo para você, um beijo para vocês, mulheres conectadas. E tchau, tchau! É isso aí, pessoal. Estamos de volta e vamos lá falar com o nosso Brasil. Temos aí mensagens. Vamos falar oi para Robson Martins. Oi, Cris, você é super gata. Sou de Nuporanga, interior de São Paulo. Estou assistindo pela Banda KU pela primeira vez. Me chamo Robson. Muito legal. Você tem parabólica, né? Canal 130. Obrigada pelo carinho. Carlos Fernando. Uma boa tarde aos meus amigos da ISTV. Nossa estrela Cris. Obrigada, Carlos, você sempre gentil, veio aqui desejar um 2025 repleto de conquista e vitória para todos e também desejar um feliz Dia da Mulher com as bênçãos do Senhor Jesus, nossa estrela. Esse aqui é Cachoeira de Neblina. Tá. Ele mandou algum vídeo, Matheus, depois dá uma olhada. Essa aqui é a Cachoeira da Neblina, em Presidente Figueiredo, que fica no Amazonas, minha gente. E venho fazer o convite a vocês da ISTV para conhecer Presidente Figueiredo. Estou muito feliz por vocês todos e a nossa estrela que brilha no ar, Cris. Um forte abraço a todos. Obrigada, Carlos Fernando, pelo carinho, pelas mensagens carinhosas no Instagram, pelo material que você manda para a gente mostrar para todo o Brasil as nossas cachoeiras lindas. Não sei se tem vídeo, Matheus, você me fala, para depois a gente mostrar. Temos alguns ois, mas aí a gente já vai abrir as perguntas de aposentadoria. Foi? Bem, a gente chama daqui a pouquinho, tá certo? Bem, pessoal, vamos lá, então, conversar sobre esse tema super importante e que, muitas vezes, tira a paz de muita gente.
Por quê? Chega a idade e a hora de se aposentar e está faltando alguma coisa, alguma burocracia. Mescal Molina, vou fazer uma pergunta agora emocional, vou começar pelo emocional. Já chegou na advocacia, no escritório, pessoas assim abaladas psicologicamente tristes por não conseguir, por ter tentado se aposentar e não conseguir? Sim, Cris. Chega muita gente com essa, assim, realmente a gente fica com, né, envolve, acaba se envolvendo, Uhum. mas a pessoa chega desesperada, principalmente quando se trata de um benefício de auxílio-doença, que a pessoa está ali incapacitada e o INSS ele não reconhece a incapacidade, não dá o afastamento ao segurado, e é bem complicado. Ou seja, é algo, gente, que é um direito que a gente tem de uma vida inteira de trabalho, ou então, se a pessoa se acidentou no trabalho, ou se ela tem uma doença ou adquiriu uma doença que impede ela de trabalhar, certo, doutor? Correto. Agora, a minha pergunta é, hoje, na maioria dos casos, assim, você tem recebido mais casos por doença, por acidente ou por tempo de aposentadoria mesmo? Então, Cris, por incrível que pareça, os três, com frequência, aparecem no escritório, né? Mas o campeão deles mesmo é o auxílio-doença. Auxílio doença. O segurado ele fica incapacitado e o INSS nega, como sempre, o seu direito, até porque, gente, o INSS tem os requisitos para tal documentação médica, né? Então, tem muita gente que marca uma perícia, que é comum, mas não está com a documentação adequada. Então, o que dá mais trabalho é a pessoa provar uma doença. Tem que estar com um relatório com os requisitos que o INSS exige, os exames, receituários e toda aquela papelada da incapacidade comprovando que a pessoa está incapacitada. E lembrando, pessoal, não é doente, tá? Não é doença, não é estar doente, é estar incapacitado. O INSS ele te afasta e te dá o benefício a partir do momento que você fica reconhecido a incapacidade. Vamos esclarecer para o pessoal de casa duas situações. Uma, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, quebrou um braço ou torceu um pé, um acidente de trabalho, e ela vai ficar afastada por um período. Isso é uma situação, certo? Certo. A outra situação é a pessoa tem uma doença ou adquiriu uma doença que ela não é mais capaz de trabalhar. É uma outra coisa, ela vai se aposentar, certo? Certo. A minha pergunta é, quando ela tem um acidente de trabalho, você também orienta ela sobre isso? Vamos dizer, esse afastamento que aí vai receber através do INSS? Correto. Quando ele sofre um acidente do trabalho, né, um acidente de trabalho, o empregado ele sofreu lá uma queda ou alguma coisa do tipo, ele se afasta pelo INSS, tá? Certo. Então, o procedimento é como se fosse do auxílio-doença. O que muda é o nome do benefício, onde envolve o CAT, que a empresa fornece para comprovar que foi um acidente de trabalho. A diferença do auxílio-doença para o acidente de trabalho é quando o segurado, o empregado, no caso, ele se afasta pelo auxílio-acidente, ele tem a estabilidade. Então, se ele fica 2, 3 anos afastado no INSS e ele retorna ao trabalho, a empresa não pode mandar ele embora porque ele tem a estabilidade. Eu ia perguntar, a próxima pergunta era justamente essa. Uma pessoa trabalha com um maquinário numa linha de produção, por exemplo, e aí sofreu um corte profundo, ou às vezes amputa até um membro, Sim. né? Dependendo do risco da atividade, né? Infelizmente acontece isso. E aí a pessoa fica X tempo, né? Afastada, recebendo pelo INSS. Ela recebe, por exemplo, ela ganha um salário, vamos colocar aí de 2 mil. Pelo INSS, ela recebe os mesmos 2 mil ou ela recebe só um apoio? Como é esse valor? Que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. O cálculo é feito um cálculo, uma média salarial, até porque com a nova legislação alterou-se os cálculos, né? E era 100%, né, antigamente. Agora não, agora tem uma porcentagem
não chega aí os 100% Então, do se a valor. pessoa, por exemplo, ganha 2.000, sofreu um acidente de trabalho, ela não vai receber os 2.000 do Não. INSS? Não. Ela vai receber aí um valor que vai ser feito uma média salarial, não só pelo que ela recebe, porque assim, o cálculo não é feito a partir do valor que a pessoa está recebendo na empresa, é feito de um período de 94 para cá, onde é feita uma média salarial, que aí sim vai dar um valor do benefício, no caso. Eles faziam uma média do que a pessoa ganhou nesses últimos anos? De julho de 94 para cá. Aí faz uma média para ver quanto vai ser o auxílio no afastamento temporário desta pessoa Não que só sofreu um acidente. no afastamento, mas em todos os benefícios é feito essa média de cálculo. A regra é para todos? A regra é para todos. Não importa se é para aposentadoria definitiva por doença ou um afastamento temporário por um acidente de trabalho. Isso, não importa. Não Então, importa. por que de julho de 94? Porque foi quando entrou o real. Então, muita gente pergunta, pô, mas e as contribuições que eu tenho lá de 90, 80, que eu contribuía sobre 10 salários? Não entra na regra de cálculo, porque a moeda era outra, né, Cris? Cruzeiro, mudou cruzado novo. E aí o INSS estabeleceu aí uma planilha de que não, os cálculos das aposentadorias, os benefícios, serão calculados em cima de julho de 94 em diante. Na regra velha, na legislação antiga, era feito 80% dos maiores salários de contribuição. Certo. Com a nova regra de transição, 2019, passou a ser feito o cálculo em cima dos 100% de todo o período contributivo. Então, se o segurado ele tem contribuições abaixo do mínimo, vai entrar essas contribuições no mínimo também, que aí pode cair mais ainda o valor do benefício ou da aposentadoria. Entendido. Agora vamos jogar aqui para o Flavinho, JP, uma pergunta. Flavinho, você se aposentou antes do Plano Real ou depois? Em 94? Depois. Depois? É. E aí, eu tô te perguntando isso por quê? Não lembro. Não Foi depois lembra? de 2019, Flávio? Hã? Foi depois de 2019? Não, Foi antes? 94. 94? Foi depois ou antes de 94, você não lembra? Se era Plano Real, Menos 12, nós estamos em... acho que ele recebe em réis ainda. Não. A aposentadoria do Flávio, ele recebe em R$1.000, réis. A legislação previdenciária é de 91. Eu estou há 12 Então foi anos. antes disso? Aí já... Eu estou há 12 anos Quanto aposentado. tempo aposentado? 12? É. Ah, não faz tanto então, tempo. 2020, 2008. Não, 2010. 2010, Peraí, 2015. 24, 12, 2012. 2012 você aposentou. A pergunta é, e você tinha suas carteiras de 1800, 1900, sei lá quando? Tinha. Tinha? Você era um Tinha. cara organizado? Não é que eu sou organizado, mas eu fiquei anos em um trabalho só, vamos dizer assim. Então você sempre teve a mesma carteira. O máximo que poderia acontecer é você preencher aquela carteira e pegava Uma outra. uma outra. E você guardou? Guardei, tem que guardar. Não perdeu. Não, é que tem gente que perde. Tô falando. Né? Mas Sim, o certo é bastante. guardar. Bastante gente, não é? Mas isso aí é muito comum, Cris. Tem muita gente que com uma carteira, né? É assim, é até engraçado, porque quando chega o pessoal lá no escritório, tem gente que chega lá com 6, 7 carteiras de trabalho. Quando chega assim, esse aí não trabalhou nada, porque quando soma, dá 5 anos, porque ele trabalhou em empreiteira. Em empreiteira você fica 2 meses. Deixa eu dar risada. Por quê? Vamos Agora, quando abrir chega um com uma lá, parênteses, que nós aí estamos já- falando sério, mas a gente pode se Interessante. divertir. Por que o cara que chega com meia dúzia de carteira... Primeiro, por que o cara tira meia dúzia de carteiras de trabalho? Se é uma para a vida toda, no máximo 2 se lotou, vai. Teve muito aumento salarial, preencheu tudo Não, e tal. acho que lotou, né, Cris? Mas por que 6 carteiras? Porque a pessoa que trabalha em empreiteira é muito comum, porque a carteira enche, só que eles não ficam muito tempo. Ah. Eles ficam 2 meses, 1 mês, às vezes ele trabalha dias. Aí gera muitos registros por causa Isso. dos temporários, vai encher nas carteiras. Aí quando chega lá, Tá, você entendi pensa agora. que não, mas já passou o tempo. Mas quando você soma, não dá 5, 7, 8. Esse cara não trabalhou nada, foi ótimo. Eu gosto das carteiras velhinhas, Flávio. As carteiras velhinhas, As sabe? carteiras velhinhas? Que é tipo um pergaminho assim. Quando É um Então tem que manusear A com carteira bastante... sua do Flávio deve ter até capa de couro, não, escrita pena. Também tem isso. Depois que eu me aposentei, eu acho que eu não sei nem onde está guardada minha carteira de trabalho. Mas tá lá, tá guardado. Você não botou no Já. quadro uma obra de arte? Eu posso precisar? Não, agora já não, né? Nós temos Não. a carteira digital. Aham.
Ah, agora é digital, Mas os Flavinha. antigos, quem tem, é bom ter guardado, porque hoje, mesmo sendo digital, Cris, o INSS ele tem ali aqueles vínculos, né? Mas pode ser que o que acontece muito comum, tem vínculos que estão ali, mas o INSS ele pede a prova daquele vínculo. Olha aí, E Flávio. cadê a carteira original? E não tinha computador lá no seu século. Não, no meu século não. Não. Tem que levar para provar, Mas Flavinho. o Flavinho já está aposentado, né, Flavinho? Mas vai que dá um Ai, bug ai. no sistema. Vem fazer Não, prova não, de não. vida. Já tá mais de Prova 10 de anos. vida. A prova de vida agora tiraram, voltaram, né? Depois não Então, precisou, Eu fiz esses dias prova de vida. Então, voltou de novo. Vamos falar sobre esse negócio. A gente já falou sobre alguns aspectos. Já a gente vai falar de perguntas. Já tem perguntas do pessoal, né? A gente já vai passar para o produtor. Me fala uma coisa. Você fez prova de vida, como é que é esse negócio? Não, simples. Você foi lá. Fui no banco. Ah, Fui no banco e falei, eu quero fazer minha prova de vida. Eles fizeram na hora, 1 minuto. chegou lá, tô vivo. Falei que era teu amigo. Na hora, o caixa resolveu Pronto. me atender. Falei, olha, eu acho que eu não vou poder atender o senhor agora. Eu falei, não, mas eu sou amigo da Cris. Então, vou ver o que eu posso fazer. Pronto aí. Simples. Engraçadinho. Eu acho que o banco falou assim: não, você ainda está trabalhando com a Cris. O senhor não vai receber sua aposentadoria, não, porque o senhor está trabalhando. Olha, eu não quero ser assim. Tô brincando. Não quero ser assim tão chato, mas eu já estou há 3 anos sem registro já. Né? Olha lá, o cara quer aposentar de novo nas minhas custas, ainda por cima. Já estou há 3 Vamos anos. conversar no 3 camarim. anos 3 sem anos, registro. Flávio. Se eu registrar, tu vai perder a aposentadoria milionária que você tem. Conheço os advogados bons, viu, Flávio? Né? Trabalhista. Que ótimo, que ótimo. Que ótimo, né? O cara vem uma vez por mês, vai ganhar o quê? Tu direito de ter salário. Ai, Tu é ai, ai. convidado, Flávio. Deixa. Vamos falar agora sério com o Brasil. Ô, Mescal, essa história da prova de vida, eu vi um caso de uma... Nossa, eu vi um caso tão absurdo que acho que o Brasil se lembra. Teve um caso, JP, não sei se você se lembra, que a mulher levou, acho que foi no Rio de Janeiro, É o caso do tio Paulo, né? que levou uma pessoa que estava falecida... É o caso do tio Paulo. Colocou na frente do atendente, falou que estava passando mal, e a pessoa estava falecida, tinha acabado de falecer, algo assim. Foi absurdo esse caso, não foi? Chocou o Brasil. Você vê a que ponto as pessoas, né? E isso era, a pessoa queria receber, né, o dinheiro do aposentado. Acho que ia fazer Era empréstimo. um golpe ou era empréstimo? Acho que era empréstimo, não era prova de vida, acho que era Era empréstimo. empréstimo. Não era? Acho que era uma sobrinha, levou o tio para poder fazer um empréstimo, alguma coisa assim. Era um no banco, parente. E ele já estava desfalecido. Olha aí, JP contando a história pra gente. Meu Deus do céu, foi um empréstimo. Eu pergunto pra você, por que o brasileiro tem tanta criatividade pra golpe? Acho que é o desespero, né, Cris? Desespero? Porque até no Uber, se eu não me engano, se eu me recordo da reportagem, ele estava vivo ainda, porque acho que o próprio rapaz do Uber disse que ele ainda... Eu não sei se o rapaz do Uber falou para, né? Não se comprometer? Se não acompanha a história, não E sei. levou essa pessoa. Bem, mas era um empréstimo, gente. Era um empréstimo. E aí tinha que postar que o aposentado estava vivo e a pessoa tinha morrido. Gente, a pessoa estava morta na Que cadeira. situação, né? Que horrível. Eu fiquei muito chocada com esse caso. Mas abafa esse caso, vamos voltar aqui para a aposentadoria. Foi só um delírio que eu fiquei chocada. A gente está falando de prova de vida, né? A prova de vida, no final, ela é solicitada em que circunstância? Vamos esclarecer para o Brasil, já que eu abri essa pauta. A prova de vida ela é solicitada todo ano, né? Ela é feita anualmente para comprovar se a pessoa está viva. Ou seja, ela se aposenta, aí ela recebe o benefício mensalmente lá na continha dela. Certo. Ela pode indicar uma conta poupança ou uma conta corrente? Quando o segurado ele recebe a aposentadoria, o INSS ele já concede uma conta, um banco e uma conta. Até porque ele já direciona o segurado para uma conta. Na hora de fazer o agendamento, nós podemos escolher ali onde receber, qual cidade que ele se encontra, né? Quer receber no centro, tem lá as opções. Mas, feito isso, o INSS ele direciona para um banco, que é conveniado, né, com o INSS, e aí, chegando lá, já está pronto um cartão de crédito, um cartão de benefício, e aí o segurado ele fica ali
Se ele quiser receber o pagamento naquela conta onde foi direcionado, ok. Se ele quiser migrar para o banco dele, se ele já tiver uma conta, o próprio banco onde ele tem conta vai migrar para o banco pessoal dele, para a conta dele. Certo. E aí a prova de vida, ela é requerida em que circunstância? Todo ano Todo a pessoa ano. tem que ir lá, tira foto? Como é que é isso? Como é Ou que é, só Flávio? mostra o documento? Flavinho, Flávio, você na que foi prática, lá. Não falar aqui, tirei, corta não pro tirei Flávio. foto, Não, eu acho que estava é só. presencial. Tá, mas aí a pessoa olhou, conferiu o seu documento, Só. tá vivo, continua isso. recebendo o benefício de Ele falou para aposentado. mim, você está respirando? Eu falei, tô. Ele falou, então tá vivo. É, porque agora com esse golpe que eu falei aí, desse caso que a mulher queria empréstimo com um parente morto lá no banco, Então, Cris, mas assim, tem que perguntar se tá respirando mesmo. Eu acho que tem que fazer assim, né? Conferir. muitos Tá anos, bem? Tá passando bem? muito tempo atrás, o INSS ele não tinha essa ligação, não tinha essa, como posso dizer, não tinha essa Esse unificação. controle. Unificação com o Banco do Brasil, Ah, tá. com os bancos e com o INSS, enfim, cartório, Tudo era caixa. aquelas coisas. Hoje não, hoje Era filas enormes na Caixa Econômica, não era? hoje Eu a lembro. partir do momento que você declarou o óbito, já era. Já foi para todos o Receita, todos os bancos, já estão informados. Então declarou o óbito, já caiu no INSS, o pagamento já cessou. Antes não tinha isso. Eu já peguei situações tá. que a beneficiária ficou recebendo aí por um ano uma pensão do marido, né? Ficou recebendo o benefício por um ano e porque não havia sido declarado, declarou o óbito, mas não tinha, O não sistema chegou não no INSS. informou. Até chegar no INSS levava aí Porque no caso ela não tinha que receber a aposentadoria dele. Quer dizer, não, ela recebe como viúva, mas como viúva, não como a aposentadoria normal dele, né? Tem que informar, né? tem que informar. Continua, ela tem direito, mas tem que informar que ele faleceu. E aí essa informação demorava para chegar. E aí o pessoal ficava recebendo, não, mas já era para ter cessado, não cessou e ficava recebendo. Peguei casos assim, É mesmo? peguei. Bem, Matheus, JP, vamos lá, meus amores, vamos colocar então, dúvida do pessoal de casa, aproveitar aqui a presença do Mescal, nosso especialista, Mescal Molina, coloca aí na internet, quem quiser falar com ele, gente, Mescal com Z, Molina, já a gente coloca aí de novo na tela. Vamos responder aí algumas perguntas, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue responder, depois vocês voltam ao meu cuco. Ah, obrigado, vou ficar aqui mesmo. Eu gostaria de saber, quando você entra com um processo que a médica coloca no atestado que o laudo é indeterminado, curso correto para que a pessoa possa se aposentar neste caso, tem como perder o processo, mesmo se for para a primeira instância ou para a segunda, ou o laudo é o que manda na aposentadoria? Vitor Moura. Então, Vitor Moura, muita gente, como nós estávamos falando, Cris, o segredo, até porque nós estamos falando de âmbito administrativo, não estamos falando nada de judicialmente aqui. Então, assim, o segredo é a documentação médica. Então, o relatório, como ela mencionou, de prazo indeterminado, já não se utiliza mais para o relatório para fins de INSS. Então, é preciso colocar ali um prazo que é de 60, 30, 60, 80 ou 120 dias. Né? Até 180. O laudo? No laudo do tempo. Então, o laudo Porque ninguém só fica vale afastado até 120. indeterminadamente. Ah, Tem tá. que existir um prazo, Tá. né? Então, assim, é preciso, quando o médico lauda, ele vai determinar o quanto. Nós estamos falando aí do afastamento temporário por um acidente de trabalho. Ela está falando Por uma por doença. auxílio por incapacidade temporária, Temporária. Vamos que é o confirmar antigo isso, auxílio JP. doença. É temporária? Joga o quadro para mim, só para a gente ter certeza de que é temporário. Ou qualquer outro afastamento médico, Laudo viu, Cris? indeterminado, olha lá, o processo A ela regra- colocou Ela não menciona. para que a pessoa possa... não, para que possa se aposentar. Né? Não tem quando Tem você... como perder o processo por ela ter escrito isso? Não. Não tem como, não tem laudo que faça aposentar. Isso fica a critério do perito do INSS. Não tem um laudo aqui que eu vou fazer, que o médico particular venha fazer, que vai dar aposentadoria. Né? Então, assim, o médico ele pode até sugerir a sua aposentadoria, Certo. mas a palavra final vai ser o do perito do INSS.
Certo. Então, agora vamos falar sobre isso, que as pessoas também têm dúvidas sobre isso. Se o laudo médico, por mais que você, numa aposentadoria por doença, ela apresenta tudo que que o INSS pede, que você falou que é uma listona de papéis, né? Atestados não, receituários, exames. Então, o laudo do médico, ele é obrigatório estar no processo ou é o laudista, o laudador do INSS que vai fazer o laudo? Não, Em cima do exame, em cima da medicação? o laudo do segurado, o segurado tem que levar o laudo do médico dele. Mas o que vale... Mas a palavra final, se vai dar afastamento ou aposentadoria, é do perito. Tá, Do então, INSS. Então, só para a gente esclarecer para o Brasil, é necessário o laudo, porém, tem um perito que vai dar a palavra final, que vai checar esses exames, checar esses remédios e checar o laudo desse médico para dar o veredito dele. Porque assim, muita gente acha, Cris, que só o fato de estar incapacitado já dá direito ao afastamento ou à aposentadoria. Não é só isso, gente. Pera, então a pessoa tá afastada, você fala temporário, e aí fala assim, de repente eu consigo não trabalhar mais. É sobre isso? Não, é assim, o laudo médico, ele não é levado só em consideração o laudo e os exames, ou a doença que a pessoa se encontra. É Certo. levado em consideração todo a sua idade. Ela é uma pessoa de quantos anos de idade nós estamos falando? Qual é a função que ela exerce? É uma função pesada? Ou ele trabalha sentado no ar-condicionado? Então, está relacionado também com uma função. Então, se é uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que trabalha na obra, né? Um pedreiro, vamos dizer assim, que ele exerce uma atividade pesada, no sol, na chuva, e ele tem um problema de coluna, ele está mais propício a se aposentar do que eu e você, Certo. entendeu? Então, ali está relacionado com a função dele, né? Então, ele faz esforço físico, pega peso. Então, a idade que se encontra, o grau de instrução, de escolaridade, está tudo ali envolvido. Tá, então tem uma análise completa do perfil, minha gente, não é tão simples Isso. assim, tem que ler, tem que provar. Mas isso é o perito que vai fazer Tá. toda essa análise. Esse perito, ele tem contato com o advogado ou a pessoa que está com intenção de aposentar o teu Não. cliente? Ou isso é só online que o advogado recebe? Como é que é isso? Não, Ou tá lá no site lá do INSS, vem uma análise do período lá, do perito no processo online? é quando a perícia, o perito ele faz a avaliação dele, né? Analisa a documentação, e aí ele vai dar ali Ele manda um documento. o critério. Ele pede para ver a pessoa? Sim, é periciado. Segurado, Então, é isso que eu queria o saber. segurado ele é periciado, é agendado um dia, horário, e o segurado comparece na agência do INSS para fazer a avaliação pericial. Tem exame médico no INSS quando a pessoa, por exemplo, o perito vai analisar a pessoa. Ele vai dizer se ela vai se aposentar ou não, dor aqui, dor ali, exame e tal. Laudo do médico dele, o remédio que ele toma e tal. O perito faz algum exame físico? Faz. Faz? Faz, Então é um faz o procedimento médico mesmo. normal, põe na É um maca, médico. se agachar, tiver que agachar, agacha, levanta o braço, faz aquele exame clínico, normalmente. Isso faz sim. Tá certo. Bem, é que já passou pela minha cabeça os espertinhos, né? Eu queria saber se tem o exame, né? Porque aí o médico vai olhar assim pro camarada e vai ver se aquilo tudo é verdade, né? Os exames que vão dizer, Tem né? casos que, obviamente, né? O exame ele já mostra que é real o Tá mais caso, né? visível, Sim. depende muito aí da avaliação. É que depende do que é, né? É, É que tem dor que não aparece no exame. Dores crônicas. então tem. Como você prova uma dor de cabeça crônica? Não tem como você provar. Então, tem Você doenças. pode fazer uma tomografia da cabeça, não vai aparecer nada. Talvez apareça uma sinusite, vai. É como psiquiatria, Cris. Uhum. A psiquiatria não tem laudo, não tem exames, não tem ressonância. Não. É somente o laudo do psiquiatra. Sim. Então, o que é? É uma mudança de comportamento. Então, o que aquela pessoa sente, o que ela faz ou não faz, ou deixa de fazer. Então, é o comportamento do segurado, porque não tem exame, não tem um raio-x. É porque... Somente por o laudo. Sim, vai ter E que avaliar. é bem complexo, é bem difícil. O perito também, eu acredito. Tomar decisão, né? Eu tô me colocando no lugar do perito, né? Pensando como é difícil também, né? Avaliar o caso. A gente se coloca no lugar das pessoas com relação à demora, né?
Ah, mas tem burocracia, mas tem que pensar que tem os espertinhos, então tem que ter a burocracia, tem que pedir os documentos, né? Agora, pensando por outro lado, sim, tem a questão da demora, nós vamos falar sobre isso já já, mas pensando para o perito também é difícil a decisão, É difícil. né? Porque o sistema, nós todos vamos sustentar aquela pessoa, né? Falando em país, em sociedade, nós vamos sustentar aquela pessoa o resto da vida. Então, é uma decisão, né? De vários casos que tem que ser tomada realmente com provas, né? E eu sempre me questionei em relação ao segurado passar uma perícia e não ter ali um perito especialista, né? O INSS não ter ali Ele é um clínico é um geral? clínico geral. Então, eu posso estar me consultando com otorrino, Sim. não é um especialista de Não coluna. tem essa divisão ainda. Não tem, acho que nunca vai ter. Não sei se sai caro para o sistema. Com certeza, porque aí tem que dividir as especialidades médicas todas, ortopedia, cardiologia, tudo que as pessoas têm. Imagine. Eu me questionei isso quando eu fiz a pós de Direito Médico em São Paulo, né, aqui, e eu fiz essa pergunta. Você questionou no teu TCC? E eu não tive uma resposta. A resposta Não que eu há tive foi respostas ia sair caro para o para o sistema. sistema. Vamos questionar o Que, sistema, por que não infelizmente, temos, não né, é? Vou perguntar lá em Brasília, vou perguntar ao Ministério da Saúde. eu não sei até que Por que não temos? porque seleciona uma turma que tem Pessoal problema da de Previdência, eu vou coluna. perguntar. Seleciona, eu penso assim, selecionasse uma turma que, já que é agendado, horário, Sim. tudo, pessoal de coluna, Ortopedista. um especialista para aquele dia, para aquele horário. Eu vou dizer mais. Nós vamos chegar nesse nível. Ô, Deveria ter o raio-x para comprovar. Concorda? Porque, tudo bem, o exame, eles devem pedir o exame Não, com segurado. uma devida carência, né? Ó, o exame não pode estar mais do que 90 dias, um exemplo. Não tem alguma cláusula assim? O exame para fins de INSS é até 1 ano. 1 ano. O relatório médico tem é 30 uma dias. boa, como se diz, uma boa É. carência, né? De 1 ano para você apresentar um... Tem validade exame? o exame de 1 ano. Uhum, Né? Então, o exame, a ressonância, a tomografia, eles têm validade de 1 ano. uhum. Então, aí, porque ninguém faz uma ressonância todo mês, né? Claro, Então, não pode, por nem causa pode, né? do... Nós temos por várias questões, por causa do... Radiação. da radiação, da questão do iodo, porque dependendo da ressonância, você tem que usar, né, o Sim. contraste, né, que é o iodo, que não faz bem para o nosso corpo, para usar frequente, né? Só para check-ups mesmo. Vamos lá, temos pergunta para o doutor Ailton de Minas Gerais. Boa tarde, eu fiz um contrato com uma advogada para entrar com processo de aposentadoria desde dezembro, está parado por negligência dela. Posso mudar de advogado sem que tenha que pagar a multa contratual, já que ela não está trabalhando na causa? Eu tinha feito uma pergunta parecida dessa para o doutor Johnny, mas a pauta não era aposentadoria. Sendo aposentadoria, como a pessoa faz? Então, Cris, tem um contrato. Né? Então, não sabemos que está nesse contrato, mas, com certeza, a advogada vai, se ele quiser rescindir o contrato, ele pode. Ele, no Ailton, pode, Uhum. mas tem lá a cláusula que, a não ser que ele tenha como comprovar que realmente, né? Ela não deu andamento no processo. Exatamente. Vamos dizer que ela não abriu o processo de aposentadoria dele, um exemplo, e ele entra lá, coloca o CPF dele, faz um print de que não existe processo. Ele não tem que pagar custas aí disso, não é? Aí ele pode rescindir esse contrato e Aí é o direito dele, não né? tem processo. Então é isso. Temos mais perguntas, meninos? Vamos lá. Qual seria a próxima? Antônio. Se puderem me responder, é possível transformar a aposentadoria por validez, deve ser invalidez, né? Aposentadoria por invalidez, por uma aposentadoria por idade ou tempo de contribuição? E como isso poderia ser feito? Ficarei muito agradecido. É para um parente meu. Boa noite, Antônio. Vamos lá. Miscal Molina, o que você acha deste caso? Isso é muito comum também, né? Então, De assim, querer virar uma invalidez para uma normal, por que razão a pessoa faria isso? da invalidez para uma aposentadoria por tempo de contribuição é até possível, Cris, porque se está com uma aposentadoria por invalidez, Uhum. digamos que o segurado ele venha a ficar bom, se recuperou. Ah, tá. Aí ele vai apresentar para o INSS um laudo de que ele está apto, e aí ele vai ser marcado uma perícia, e aí sim o INSS vai liberá-lo.
Sei. Aí tudo bem. Faz diferença de valor a aposentadoria de invalidez, porque ela é pela média, mas a outra aposentadoria normal por tempo de contribuição também é pela média, não é? É pela média também. Aí nós Então não teremos- faz diferença o valor? Vai fazer diferença no valor sim, porque tem Vai? que ver o número de contribuições, porque que nem quando recebe o auxílio-doença, o INSS, ele, além desse cálculo que nós conversamos, o INSS ele paga 91% do salário. Já se for aposentar hoje por idade, já sai com 60% do salário, e se tiver mais de 15 anos de contribuição, 2% a cada ano, até atingir o total de 100%, até chegar no 100%. Então tem que se calcular isso daí. Então é possível que a pessoa que tem uma aposentadoria por invalidez Ou ganha igual, ou vai ganhar vai ganhar igual um pouquinho mais ou um se pouquinho for para mais, ou normal. até menos. Pode ganhar menos pelo Pode tempo ganhar de menos. contribuição, porque 91 para 61%. Pode ganhar, dependendo do número de contribuições que ele já tem. É. Ele só tem 15, será que ele tem 30 anos de contribuição? Tem Não que sabemos. estudar o caso, hein? Porque são cálculos diferentes. Mas que ele pelo que eu entendi, esse pode trocar? Pode. Pode trocar. Dá para fazer sim, Tá certo, sendo por invalidez. tá certo. Vamos mandar mais alguma pergunta aqui para o doutor antes de eu chamar o comercial. Me põe o cuco aí, meu cuco do comercial. Rivanilda, tá na hora. Vamos responder, Rivanilda, eu vou chamar o comercial e a gente volta para o último bloco. Vão mandando suas perguntas aí, Brasil. Oi, boa noite. Quem tem hérnia de disco tem direito à aposentadoria? Rivanilda perguntando. Rivanilda, olha, a aposentadoria, gente, muita gente acha porque tá doente, tem um problema, essa doença me aposenta, não funciona assim. Foi o que nós falamos, a incapacidade, essa hernia de disco, ela te incapacita de trabalhar, qual que é a sua função? Qual que é a sua atividade? E qual o grau que está essa hernia de disco? Tem lá nos exames, né? L4, L5, tem lá o grau de como que ela está. Então, depende muito, é o que nós falamos, está muito relacionado com a função, com a atividade. Então, assim, não tem uma doença que eu possa falar, a não ser que seja um caso muito visível da pessoa chegar lá na perícia e falar, ó, realmente aí... Se for assim, eu vou começar a pensar. Eu tenho deslocamento da L7. Pode te dar um afastamento. Problemas na lombar desgastada, não sei se já virou hérnia de disco. Não vou procurar não, porque eu quero continuar trabalhando, não quero procurar doença não, quero aposentar por doença. Flavinho, você tem alguma dor aqui, dor ali? Não tenho dor nenhuma. Não sabe nem porque está aposentado, não era nem para estar aposentado, né, Flávio? Meu pai falava assim, quem procura acha. Você concorda, Flávio? Concordo. Concorda? Concordo. Quem procura. Quando acha. meu pai falava assim, não, meu irmão, vou fazer um check-up. Ó, quem procura acha. Melhor não procurar. Dor aqui, dor ali. Você nunca vai ao médico. É. Tá bem, tá muito bem. Um dia você fala, acho que eu vou no médico. Descobre um Volta negócio. com um monte de problema. Um monte de pra papel para resolver. fazer exame. Eu fui fazer um check-up agora em Brasília recente, um mês atrás. Caramba, a mulher mandou umas 2 listas de exame para fazer, Mas você que deve fazia ter um tempo. probleminha na cabeça. Não alguma tenho coisa. nenhum problema. Não Eu tem tenho meu QI é muito alto. Olha, Esse é o meu problema. Você- Te peguei Você agora, hein? deve ter um probleminha na cabeça. Meu aí. probleminha por causa do meu excesso de atividades. QI muito alto. É o que eu posso fazer. Eu falava Gugu Dadá, já Ai, contava ai, de ai. 1 a 10 com 6 meses. Eu posso fazer. nossa. Eu nasci de 7 meses, Flavinho. 7 meses? Uhum. Por isso que você é poderosa. Não, eu sou uma pessoa assim, multitarefas. Ai. Ele fica abismado com a minha correria, ele acha que eu sou maluca. Você acha? Eu acho. Eu queria acelerada, né, Flávio? Acelerada, aí Mas já é melhor. Hoje ela chegou atrasada. Eu não, cheguei 9 minutos. Mas não foi culpa dela, foi do motorista. É O verdade. motorista, Se empolgou lá. 9 minutos. É. Foi. Motorista. Ela nunca tem culpa. Nunca, né, Cris? Ai, mentira, eu sei me desculpar. Desculpa, gente, cheguei 9 minutos atrasada. Gente, Brasil tá assistindo aqui nossa lavação de roupa. Bora trabalhar. Minha gente, preciso chamar um minutinho de comercial e eu volto já já com vocês. Vão mandando as perguntas aí, aproveitando a presença do nosso especialista previdenciário Mescal Molina e o nosso homem aposentado, que também está dando aqui a opinião dele, né? E te dando o exemplo da aposentadoria dele de 1800, que ele está feliz, que ele aposentou há pouco tempo, mas trabalhou uns 2 séculos, né, Flávio? Ai. Tô brincando, a gente volta já já, gente.
domingos aqui, diretamente dos estúdios da ISTV, eu estarei com vocês falando de um conteúdo de qualidade para vocês, com nossos especialistas, advogados, psicólogos, terapeutas, para que a gente tenha muitas dicas de inteligência emocional, que a gente conheça os nossos direitos e que vocês possam curtir e interagir comigo através do nosso WhatsApp 11 99 789 7070. E neste mês das mães, nós estamos aí com o Dia das Mães se aproximando. Aqui na ISTV, a nossa campanha é Porque Eu Amo a Minha Mãe. Envie através do nosso WhatsApp o seu vídeo com o seu recado, a sua mensagem de amor para sua mãe. 11 99 789 7070. E a gente vai colocar na nossa grade de programação aqui na ISTV e vai passar todas essas semanas até o Dia das Mães. Participe! Realizar o projeto dos sonhos
é com a Bitari. Aqui na Bitari você vai encontrar profissionais completamente qualificados que vão entender exatamente o que você busca e trazer todas as necessidades atendidas para o seu projeto. E aqui você tem todos os fornecedores, os produtos de extrema qualidade que vai fazer com que o seu sonho seja realizado do início ao fim. Venha para a Bitari que você vai se surpreender com a experiência exclusiva que você vai ter para a realização do seu projeto. Olá, eu sou a Samia Hamoud, design de interiores da Móveis Imigrantes e vou mostrar alguns ambientes que nós montamos aqui na loja para vocês. Aqui montei esse ambiente com esse sofá retrátil e reclinável, pensando no conforto e funcionalidade para a sua sala de TV. Mas se preferir um sofá fixo, também ficaria incrível aqui, garantindo elegância e praticidade ao seu espaço. Nós também temos uma linha completa de móveis para a sua varanda gourmet, unindo conforto, estilo e funcionalidade para transformar o seu espaço. Estamos localizados na Avenida Ademar de Barros, 496. Venham nos visitar! Olá, Cris! Bom domingo para você e bom domingo para todo mundo daqui. Thiago Vives, consultor de imagem, está mais uma vez para a gente falar um pouco sobre o nosso quadro Quem Você Quer Ser. Como vocês podem ver, dei uma mudadinha aqui no cenário para poder ficar um pouco mais interativo, para que a gente consiga passar mesmo o recado para vocês sobre educação emocional e beleza. Uma das coisas que você, sua mãe, sua avó, boa parte da tua família acabou falando é de que cabeleireiro e barbeiro são psicólogos. Então, gente, não é que acabou mesmo acontecendo isso? Grande parte das ferramentas da psicologia estão sendo utilizadas agora em salão de beleza e barbearia. Isso para quê? Para quando vocês vierem com o desafio de trazer a imagem perfeita, mostrar os seus sonhos e os seus desejos na frente do espelho, a gente consiga fazer o resultado com maior assertividade. Quantas vezes a gente já foi para um salão de beleza, uma barbearia, a gente pediu uma coisa e saiu outra? Quantas vezes a gente não conseguiu se expressar e a pessoa não conseguiu entender o que a gente falou? E infelizmente a gente saiu bem triste por causa disso. Antes de eu ser consultor de imagem, cabeleireiro e barbeiro, eu sou uma pessoa igual a vocês. Eu já tive sim frustrações com a minha imagem. Hoje em dia nem tanto, porque graças a Deus eu tenho pessoas que me ajudam e que conseguem me ouvir um pouco melhor. Mas vocês têm alguma assim? Então vamos aprender um pouquinho primeiro sobre quem vocês são, para vocês conseguirem falar exatamente o que vocês querem. Pessoas calmas, pessoas tranquilas, como esse rio, dá até vontade de estar do lado, não é? Uma vontade de parar um pouquinho todo esse turbilhão da nossa vida. Pessoas que têm esse tipo de imagem são pessoas mais calmas mesmo. Elas trazem esse lado mais espirituoso. Então eles têm um comportamento, eles têm um jeito de falar e a imagem dessa pessoa tem que ser mais ou menos assim. Calma, tranquila, contanto que ela queira uma harmonia na sua imagem, ela tem que ser uma imagem tranquila exatamente como ela é por dentro. Em compensação, tem pessoas que têm esse tipo de vida.
onde o rio da vida deles passa exatamente dessa forma, cheio de desafios, cheio de turbulências, cheio de pedras e cascatas e correntezas. Pessoas assim, elas têm que passar por esse tipo de desafio, ou elas estão numa fase de vida que estão passando por desafios assim. Esse tipo de pessoa, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e pegar um pouco no colo. Porque dependendo da situação onde ela esteja, ela não é esse tipo de pessoa que tem que ficar usando toda a tua energia para poder ter que lutar a todo momento. Ou o contrário, é uma pessoa que ama tanto esse tipo de desafio que ela quer porque quer ir subir cada vez mais e luta 24 horas por dia. Ela até esquece do 6x1, ela simplesmente vai no 7x7 para conseguir trabalhar e ter os resultados que ela quer. Esse tipo de pessoa, a gente tem que entender em qual parte da vida que ela está. Se ela está para esse tipo de desafio, se ela está passando por um desafio, mas a vida dela não é essa, ou se ela está naquele momento de paz da primeira foto. Quando a gente consegue entender quem vocês são na nossa cadeira, a gente já tem o primeiro passo para conseguir te trazer um resultado positivo. Pois no final das contas, como você se vê no espelho, é como você se identifica. E se as pessoas não te enxergam como você quer mostrar, você se perde como pessoa. E no final das contas, a gente perde momentos. A gente perde momentos de vida onde a gente poderia estar tendo tranquilidade, paz, felicidade, alegria, vários tipos de ações que, infelizmente, porque nós não estamos comunicando o que nós queremos falar ou mostrar, as outras pessoas, elas não têm a condição, elas nem são obrigadas a ter que entender nas nossas entrelinhas. Elas só vão entender o que nós estamos falando e mostrando. E está tudo certo, porque o rio da vida de cada um está no momento. O meu está nesse, o de vocês está no de vocês. Em qual momento está o rio de vocês? Me conta um pouquinho. Quanto menos estivermos no tempo presente, menos conseguiremos colocar o futuro nas nossas vidas. Zygmunt Bauman é um historiador polonês. Ele acabou de falecer, inclusive, foi em 2017, mas ele tem vários livros e várias pesquisas maravilhosas exatamente falando sobre o problema que nós temos hoje. Nós passamos por uma fase onde nós estamos doentes mentais, sabe? Mas no sentido de emocional. O nosso emocional está bem abalado, até mesmo por conta dessa quantidade de informação que nós temos. E a gente tem que aprender, de uma forma ou de outra, que estar presente no momento, no agora, faz com que a gente tenha condição de fazer um planejamento futuro e até mesmo criar ações para que o nosso futuro tenha um resultado positivo, a gente consiga ter algum tipo de resultado. Caso contrário, a gente vai sempre ficar com a ansiedade lá em cima, ou então a gente vai viver numa depressão, porque a gente vai ficar no e se a gente tivesse feito, e talvez a gente possa... Não, estando presente no momento, pelo menos no agora, e planejando um futuro, a gente vai conseguir ter resultados muito mais positivos. Porque, querendo ou não, as nossas emoções são várias durante o dia. Nós brincamos e, de repente, de manhã estamos alegres, na hora do almoço já ficamos com raiva, aí depois do almoço entramos naquele momento chatinho de querer dormir, querer descansar, aí depois acorda e já com força para poder voltar a trabalhar. E a gente pode variar várias e várias vezes nossas emoções durante o dia. E nós acabamos mostrando essas emoções. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E sabendo disso, que existem pessoas que mostram mais ou menos, eu aqui, Thiago Virix, estou para poder mostrar como que a gente pode classificar um pouquinho e organizar um pouco em grupos, para que a gente se sinta parte de um todo, onde nós não estamos sozinhos. As ferramentas que eu utilizo seriam os temperamentos, que nós já falamos desde o ano passado, né, os 4 temperamentos, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Claro, nós vamos conversar um pouquinho ainda mais para frente, vamos relembrar vocês sobre isso, e também vou trazer os arquétipos. Os 12 arquétipos que existem é outra forma também de mostrar que a sua linha de pensamento e o seu inconsciente é igual a de tantas outras pessoas. Você não está sozinho nessa. Você não está
nesse momento apenas com esse tipo de pensamento. Tem várias outras pessoas que também estão. Então, a gente sabendo que existem outras pessoas que podem estar passando pelo que a gente passa e pensam igual a gente, não é mais confortável do que se sentir sozinhos? E aí é onde é o pulo do gato. Eu, um cabeleireiro, um consultor de imagem, vou mostrar para vocês que nós estamos juntos nesta. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, com muitos mais ganhos. Alguns com um pouco mais de paz, outros com o sucesso, outras com qualquer outra emoção, aquela realização que elas queiram ter. Mas, de qualquer forma, a gente pode ter a nossa sombra e a nossa água fresca no final do caminho, não é mesmo? E eu estou aqui como cabeleireiro, barbeiro, consultor de imagem, para mostrar para vocês o futuro do salão de beleza. E vamos continuar conversando sobre isso. Mas agora só no próximo domingo. Gente, um beijo para vocês, que Deus abençoe a todos. E Cris, mais um beijo para você. Um excelente domingo. É isso aí, pessoal, e estamos de volta. Flavinho, eu quero chamar você, porque, como eu disse, né, domingo de Páscoa, a gente está aqui falando de dinheiro, porque a aposentadoria, sim, é dinheiro, é direito de todos, esteja doente, tenha se machucado no trabalho ou não, e tenha que, seja por idade ou contribuição, é um direito, tá certo? Lembrando, 15 anos de contribuição, nova lei, certo? Certo, Mulheres 62 anos, homens 65, certo? certo. Fiz a lição de casa. Tô virando uma advogada aqui com esses Oh, doutores, hein? Um ano Muito já? bom, Cris. Um ano? Um ano. Flá, vem cá. Páscoa. Não Ah. pode cantar Não pode Coelhinho cantar? da Páscoa. Não Pelo pode cantar amor de coelhinho? Deus. Aliás, como é que tá o chat aí? Eu vou querer olhar essa história que eu disse, o que o ovo tem a ver com o coelhinho da É a Páscoa. Páscoa. Vamos ver como o pessoal de casa disse, Mescal. Vamos, Vai, eu fiquei podemos curiosa, né? O que o ovo tem a ver? O que o ovo tem a ver com o coelhinho da Páscoa? Vamos começar pelo Flavinho. Ai, que medo. Vamos ouvir, vai. Não, eu Não. estou calmo hoje. Tá. Estou meio... Sem muitas espetadas. É. Cuidado, tem crianças na sala. Tô brincando. O que você acha? Não, Por que não. que o ovo foi associado ao coelho? Olha, eu não tenho noção. Hum, Não tenho noção. hum. Porque que uma coisa tem a ver com a outra, né? A coelhinha põe ovo. Vamos cortar, não dá. O Flávio não dá. Vamos, corta não, tô brincando. Vamos mudar o assunto. Eu te chamei aqui para você cantar uma música para Páscoa. Um trechinho, vai. Cantar uma música? Uma Cris? música para Páscoa. Puxa Que vida. música? Vamos lá, falando sério agora. A Páscoa tem um Não tenho nem significado noção. de renovação. Vamos falar do significado da Páscoa. Páscoa é renovação. Para as pessoas que acreditam em Jesus, tá certo? Ressurreição de Jesus é o que se comemora na Páscoa, porque tem outras religiões que não comemoram, certo? E aí eu pergunto. Tem religião que não comemora nada, né? Sim, Nem aniversário. sim. Aí já, É verdade. já é dureza, né? Mas é sobre isso. Não importa, cada um tem direito às suas crenças e todos os caminhos levam a Deus, eu sou dessa opinião. Pergunta, música para hoje. Só não pode ser Coelhinho da Páscoa. Tô brincando. Mas eu vou falar uma coisa, viu? Você Tô falando que falta um negocinho aí. Não, você não é acredita. televisão ao vivo, não tem que estar na correria do Onde improviso. que eu vou achar Uma música de música. Páscoa? Tá bom, então não, uma música Mas para os lembra nossos aí, telespectadores. lembra aí Olha de uma lá, tá música vendo? de Ele Páscoa. fala que não, mas ele tem uma memória boa. Lembra? Uma música que serve para Páscoa. Então vai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Você Tá me bom. pegou. Você sabe que eu adoro o Roberto. Ai, E adoro ai, ai. Jesus. Obrigada. Nada. Tô beijando muito ele hoje. Chega. Que grude, né? E beijou só de um lado. Só. Eu beijava a careca antigamente, mas eu arranquei a sua mesa. Então, Aí não dá mais. tiraram a mesa, tiraram a cadeira. 2025 ele ficou assustado com as mudanças. Ai, Calma, ai, Flavinho. ai. Nós temos que inovar todas as coisas. Menina linda, eu te adoro.
Menina pura como a flor, sua boneca vai quebrar. Vai não! Mas Ai. viverá o nosso amor. Aê, Eita, Flavinho. nós! Ah, você viu que o Thiago Virkes, na semana passada, descreveu o perfil do Flavinho. Qual que era o seu perfil, Flavinho? Nos arquétipos que nós estamos estudando aí, que as pessoas têm o perfil de personalidade, comportamento, que vem Falou desde que a eu sou um cara infância. legal. Uhum. Ele falou Falou que eu que sou um cara legal. você é galanteador. Ah, nem Eu tanto. sou aquele amante à moda antiga. É, Flávio. Dos dois arquétipos, ele se encaixou no Ah. galanteador, no amante. Olha isso. Eu sou aquele amante à moda antiga, Aí. do tipo que ainda manda flores. Ai, gente, vamos rir. Pessoal, é domingo, vamos relaxar. Flavinho, vamos terminar esse programa. Temos aí mais perguntas dos nossos telespectadores. Pode mandar, meninos, bora trabalhar. Alberino. O que o Alberino quer saber? Doutor, para você, leia. Boa Consegue? noite. Boa. Desde já, parabéns pelo belo trabalho do senhor, aproveitando para tirar a minha dúvida. Eu tenho 30 anos de contribuição e tenho 55 anos de idade. Quando eu terei o direito à aposentadoria? Estou aqui assistindo o programa. Obrigada, Alberino, pela sua pergunta. Doutor, e aí? 30 anos de contribuição. Não era só 15 a nova lei, mas tem que ter 65, ele tem 55. Ele está pretendendo se aposentar por tempo de contribuição ali. E ele consegue? Ali ele vai precisar ali, no mínimo ali uns 58 anos de idade, 59, mais um pouquinho de contribuição. Não sei se o Albertino está trabalhando ainda. Então, o Alberino, ele tem Alberino. 30 anos, não é só 15 a lei para 65? Mas aí se fosse se aposentar por idade. Então ele tem um número de contribuições bastante, né? 30 anos de contribuição é um número grande de trabalho. E nesse caso, como é que o INSS vê isso? Porque, pelo que ele está, pela pergunta dele, Cris, ele está pretendendo já se aposentar pelo tempo de contribuição, porque de 55 anos de idade para 65 teria Falta mais 10. 10 anos para completar a idade. Mas ele tem que contribuir mais 10 para completar a idade, ou com 30 anos, que ele já contribuiu o dobro dos 15 anos necessários, ele não poderia se aposentar? Então, porque aí mudou as regras de 2019. Porque a regra antiga, a mulher era 30, independente da idade. E o homem tinha que ter no mínimo 35, independente da idade. Com a regra nova, colocaram idade e aumentaram também o tempo de contribuição. Então, hoje, vamos dizer que teria que ter uns 58, 59 anos de idade o homem, e aí de contribuição uns 38, 39, para poder se aposentar por tempo de contribuição. Certo. Então ele tem que contribuir mais 8 anos? Então, aí daqui mais 8 anos, ele Tem já vai estar com 63. Aí compensa ele aposentar pelo tempo de contribuição ou esperar a idade? Qual que vai ser mais benéfico em relação aos valores? Aí onde entra o cálculo para fazer a média. Tá. Bem, Alberino, entra então. Vamos botar um pouco o Instagram, por favor, JP, para o pessoal que deve estar querendo fazer perguntas. Perdão, já estava no ar, né? Ó, pessoal, só lembrando, estava no ar, é só para vocês mandarem. Alberino, escreve aí, ó, Mescal Molina, @mescalmolina, fazendo sua consulta, perguntando, né, como é que seria o seu caso. Quem precisar de apoio, precisa de ajuda, é só falar aí com o Mescal Molina, tá certo, gente? Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Vamos fazer a saideira, quanto tempo temos? Ok, 3 minutos, então vamos lá. Em 2 minutos para a gente poder encerrar. Lídio Martins. Meu nome é Lídio Martins, sou de Goiânia e eu trabalho como operador de empilhadeira e ele quer saber se ele tem direito a se aposentar mais cedo. Então, essa pergunta que ele está... Que é a função dele, né? acredito que é porque ele deve trabalhar em área especial. A empilhadeira eu não sei se é empilhadeira de porte pequeno, de porte grande. Certo. Então, assim... Tem que ver esse cenário. Entendeu? E a documentação que o INSS exige, que é o PPP. Né? Para ver se ali ele tem... O que quer dizer PPP? Eu já perguntei outras vezes, vamos falar para o pessoal de casa. PPP é um documento do INSS, que lá se encontra nos anexos, inclusive, está à disposição, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Perfil... Profissiográfico previdenciário. Profissiográfico previdenciário. Ou seja, ele analisa a função da pessoa.
Proficiográfico, é um Isso. gráfico de profissão. A função e qual é o risco que a pessoa... Perfil Proficiográfico ou proficiográfico previdenciário. previdenciário. Ok, ele analisa o risco da profissão da pessoa e o tempo para aposentar. Isso, o risco da sua atividade, Certo. ele exerce atividade que ele está exposto a que tipo de agente de De risco. né? Agente Certo. químico, físico, biológico, qual é o ruído, qual é o grau Certo. de Então, insalubridade. bem, bota meu cuco aí, vamos lá. Ele perguntou se nessa profissão dele ele poderia se aposentar, então nós temos que ver nesse gráfico, nesse PPP, Que é a empresa que fornece esse a documento, empresa que fornece. dizendo exatamente, descrevendo ali qual é a atividade que ele exerce ali dentro da empresa. Para saber o O risco risco que ele está exposto. que está nesta tabela, Não, nesta regra. tem uns anexos que diz lá, por exemplo, se ele está exposto a ruído, hoje a legislação, se você, por mais com os EPIs que você usa, se você estiver com exposição a 90, acima de 90 decibéis, você já entra na especial, porque ele já está acima da tolerância do que a lei determina. E essa aposentadoria especial significa que a pessoa pode se aposentar com menor idade? Não, Com ela menor tempo de significa que ela contribuição? ganha mais tempo de contribuição. A cada ano, na área especial, ganha 4 meses a mais. Ah, 10 tá. anos, ele não tem... eu trabalho 10 anos numa atividade que é especial. Então, você não tem 10 anos, você tem 14 anos. Porque 4 meses ela ganha de bônus por ano por trabalhar numa atividade que tem algo que prejudica a saúde ou pode prejudicar a saúde Exato, dela. correto, Funções de risco. correto. Policial entra nessa regra? O Está se policial, ele arriscando já o tempo todo? já é previdência, É previdência não é INSS. pública, não é INSS, Exato. certo? São outras regras, né? Ele- Então tá certo, minha gente. Flavinho, Mescal, bora comigo encerrar esse programa. Brasil, Cris. muito obrigada pela audiência. Domingo que vem estamos com vocês às 18 horas aqui na ISTV. Ótima semana para todos, minha gente. Beijo. Uma boa...